Projeto aprovar, revisão insana, direito processual penal. Projeto aprovar aí, revisão insana para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, beleza? Professor David Batista Cândido. Vamos falar um pouquinho de processo penal, uma das matérias que eu mais gosto aí. Então, tem algumas matérias que eu gosto. Direito processual penal é uma delas. Os pontos que nós vamos tentar tratar aqui, os principais pontos, alguns estão com justificativa, outros não precisam, porque é muito óbvio, aí não precisa nem botar justificativa. E a primeira questão, ela vem no seguinte sentido. Aí lembrem, A, B, C, D, só para responder, né? Para justificar agora não. No que tange ao princípio contraditório da ampla defesa, só um minuto, tem gente querendo entrar na sala aqui, deixa eu permitir o acesso. Tornar pública a live aqui. Aí. Agora não vai precisar mais, não. Agora vai. Tá pública agora, aí todo mundo puder, quiser, vai poder entrar. Vamos lá. A questão diz o seguinte: no que tange ao princípio do contraditório da ampla defesa, marque a alternativa correta. O contraditório será eficaz, ainda que despreze a paridade de tratamento, par conditio e par de armas. O princípio da ampla defesa abrange o direito à defesa técnica, que é necessária e irrenunciável, devendo ser realizada por quem tem habilitação para tanto. A autodefesa, que confere ao acusado o direito de audiência, a presença e a capacidade postulatória autônoma, em alguns casos. Letra C. O princípio do contraditório pressupõe dois elementos: o direito à informação, que visa cientificar o acusado da existência da demanda e dos argumentos da parte contrária, e o direito à defesa técnica, que é irrenunciável e necessária, devendo ser realizada por quem tem habilitação para tanto. Letra D. A defesa técnica, corolário do princípio da ampla defesa, não é obrigatória na instrução processual penal. Qual é o gabarito da questão aí, galera? Uma questão sobre princípio, questão boa, questão fácil, tranquila. Qual é o gabarito aí? Cadê vocês? Sumiram? Travou o chat? Ah, Vitor apareceu de B. Carmo também apareceu de B. Tava achando que você estava com medinho. Tô com medinho? A maioria tá indo de letra B. Tava achando que você estava com medinho aí da. Conectando o cérebro ainda. Ah, tá. Eu que não gosto de acordar cedo. Acordei, tô aqui na luta. Vocês estão de show, vocês estão acostumados a virar noites aí, ó. Hoje a gente vai adiantar o máximo que puder, hein? Hoje, até às 23 horas aí, a gente vai estar iniciando uma nova live. Então o pau vai quebrar hoje, hein? E aí? Hoje a gente vai tentar matar pelo menos os principais pontos do edital. Se der na telha amanhã a gente já vai fazer contabilidade, os principais pontos de contabilidade. E depois a gente, se der na telha, a gente revisa informática. Se der na telha amanhã, a gente revisa informática ainda com base em questões. Só para a gente ir com segurança para a prova. Todas as matérias aí são importantes agora, né? São muitas questões. Vamos lá, RLM não tem como não. RLM é entrega para Deus. E quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível, tesouros. Gabarito possível é a letra B. O princípio da ampla defesa abrange o direito da defesa técnica, que é necessária e irrenunciável, devendo ser realizada porque tem habilitação para tanto, tá certo? A autodefesa confere ao acusado o direito de audiência, da presença e a capacidade postulatória autônoma em alguns casos. Lembra, galera, a IBAD gosta muito de cobrar sobre a autodefesa, tá na Polícia Penal passada, sem ser essa agora, que não foi IBAD.
Quando a IBAD aplicou, ela cobrou a autodefesa, tem várias provas dela cobrando a autodefesa. O que é a autodefesa? É o momento que o réu tem de se manifestar nos autos, que ele mesmo fala, que ele mesmo exerce seu direito de defesa. O exemplo clássico aí é o interrogatório. O interrogatório é o momento de autodefesa do réu, beleza? Outro ponto que a IBAD gosta muito de confundir vocês. Cuidado com a ideia de contraditório e ampla defesa. Cuidado. Contraditório é o direito que o réu tem de tomar conhecimento e participar de tudo que é contra ele. Esse é o contraditório. Direito de tomar conhecimento, ser intimado, de ser cientificado dos atos e participar dos atos. Beleza? O que é ampla defesa? Ampla defesa é o direito que o réu tem de promover provas contrárias àquilo que está acusando ele. Entendeu? Então, o que é ampla contraditório? Contraditório é tomar ciência e participar dos atos. O que é ampla defesa? Direito de produzir provas de tudo que vem contra ele. Beleza? Salvou isso aí, você já sabe. Cuidado que às vezes a banca vem cobrando contraditório e ampla defesa como uma coisa só. Se ela vier assim, beleza. Aí você marca lá porque é o único gabarito. Mas se ela vier cobrando separadinho, você tem que tomar cuidado, porque contraditório é a parte, é a possibilidade que o réu tem de participar e ser cientificado dos atos. Ampla defesa é o direito que o réu tem de produzir provas, beleza? Provas lícitas aí. E uma situação só que ele pode produzir uma prova ilícita, que é a situação em que a prova ilícita for a única para absolver ele. Aí pode ser utilizada a prova ilícita. Mas a regra é que a prova ilícita não pode ser utilizada no processo, devendo ser desentranhada. Beleza? Vamos avançando? Questão número 2. O Código de Processo Penal estabelece no artigo 42, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. O referido dispositivo retrata, letra A, o princípio da indisponibilidade, letra B, o princípio da isonomia, letra C, o princípio da presunção de inocência, letra D, o princípio do juiz natural, letra E, o princípio da proporcionalidade. Muito fácil essa questão, galera, muito fácil. Essa aqui é mais fácil você esquecer de colocar o nome na prova do que errar ela. E aí, galera? E aí? A maioria está dizendo que vai de letra A. A maioria está dizendo que vai de letra A. Daqui a pouco vocês vão ver que o negócio vai começar a ficar mais feio aqui, hein? Por enquanto são questões fáceis. Vamos lá. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. O gabarito aqui é a letra A. O princípio da indisponibilidade. Cuidado, hein? Na indisponibilidade, o Ministério Público, se ele ofereceu a denúncia, ele não pode abrir mão, não pode desistir, beleza? Se ele já interpôs um recurso, ele não pode desistir, beleza? Isso é indisponibilidade da ação penal. Tanto na denúncia quanto no recurso, se ele já interpôs, ele não pode desistir. Cuidado! Isso não quer dizer que ele não possa pedir absolvição no meio do caminho, mudar o pedido dele. Ele pode. Então, vamos supor que ele entrou com a denúncia e pediu a condenação, mas no meio do caminho ele resolveu mudar e pedir absolvição. Ele pode fazer isso. Aqui está dizendo só o seguinte, ele não pode desistir uma vez que ele iniciou, ele tem que ir até o final. Beleza? Show? Vamos avançando aí nas questões. Já vai falar no processo. Vamos lá. Questão chatinha agora, hein? Começa a mudar já, mas é fácil. Hudson dançava animadamente em uma boate carioca, quando foi surpreendido com um soco desferido por um frequentador da casa noturna. A polícia militar foi acionada e conduziu todos os envolvidos à delegacia. O delegado de polícia de plantão registrou a ocorrência pela prática de crime de lesão corporal simples, no 129 do Código Penal, lavrando em seguida o termo circunstanciado. Diante da situação estritamente narrada acima, assinale a alternativa correta em relação ao potencial ofensivo da infração e à espécie de ação penal, respectivamente. Letra A, a infração de menor potencial ofensivo, ação de iniciativa pública incondicionada. Letra B, infração de menor potencial ofensivo,
Ação penal de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. Letra C, contravenção penal, ação de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. Letra D, infração de médio potencial ofensivo, ação penal de iniciativa pública incondicionada. Letra E, todas as infrações que lesem a integridade física de alguém são consideradas graves. Ação penal de iniciativa pública incondicionada. Qual é o gabarito aí, galera? Você tem que ler com calma o enunciado. Se você entende um pouquinho de processo penal, você já vai conseguir matar essa questão. A questão é relativamente tranquila. E aí? Está dizendo Marcos, está dizendo que é a letra B. Joyce Carla está dizendo que vai de letra B também. Isadora, Flávio. Amanhã é o dia, hein? Amanhã é o aulão, né? Amanhã não, sábado. Amanhã é sexta ainda. Amanhã é... Ixi, tô perdido já. Sábado é o aulão. A maioria está dizendo que vai de letra B. Maria do Carmo mandou persa. Eu não entendi, não. Persa. Persa é do filme, né? Lá do... Tinha um filme lá de Esparta que tinha os persas. Ah, tá. Pera. Gabarito é letra B. Maria do Carmo está dizendo que o gabarito é letra B. Gabarito possível aí. Gabarito possível, galera, é a letra B, a infração de menor potencial ofensivo. Aí, só de ter falado que lavrou o termo circunstanciado, já era para matar essa, né? Ação penal de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido, e é isso aí, a lesão corporal lá, não foi? Lesão corporal que gerou? Lesão corporal simples. É isso aí, uma leve, né? Isso aí, depois você tem esse detalhe. Acerca do inquérito policial, é correto afirmar que, letra A, o ofendido não poderá requerer diligências no inquérito policial. Letra B, a autoridade policial mandará arquivar os autos do inquérito policial assim que concluído. Letra C, depois de arquivado o inquérito, a autoridade policial não poderá proceder novas diligências, mesmo se de outras provas tiver notícia. Letra D, o inquérito pode ser iniciado mesmo sem representação do ofendido nos casos de ação penal pública condicionada à representação. Letra E. Concluído o inquérito, o Ministério Público só poderá devolvê-los à autoridade policial em caso de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Qual é o gabarito aí, galera? Questão muito fácil também. Questão aí que, se cair, é mais fácil esquecer de transcrever a frase do que errar essa questão. E aí? A maioria está dizendo que vai de letra E. A maioria está dizendo que vai de letra E, de estou aprovado. E aí, galera, qual é o gabarito? Ó, 25 questões do direito. Se vocês forem bem em português, se vocês forem bem em RLM, se vocês forem bem em contabilidade e forem bem em noções dos direitos, vocês passam. É, professor, na prova toda? É, na prova toda. E não esquecer de escrever o nome e a frase. Vocês passam. E aí, galera? Gabarito possível. Gabarito possível. Gabarito possível é a letra E. Concluído o inquérito, o Ministério Público só poderá devolvê-lo à autoridade policial em caso de novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Beleza? Aqui, ó, é a clássica, hein? Essa daqui, se o aluno meu errar, merece um cascudo, ó. A autoridade policial não manda arquivar inquérito, não tem poder para isso. Beleza? Show? O ofendido, ele pode requerer diligência, sim. Pode ser atendido ou não pelo delegado. Beleza? Porque é inquisitivo lá, né? É inquisitório o inquérito. A figura central é o delegado. Ele decide. Beleza? Mas ele pode requerer. Beleza?
Se for ação penal condicionada à representação, só pode iniciar com representação do ofendido ou de seu representante legal aí. Beleza? Se mandou arquivar o inquérito, mesmo se tiver provas de notícia de outras provas, pode proceder diligências e instaurar inquérito, sim. Beleza? Reinstaurar o inquérito. Beleza? Questão fácil também, questão fácil. A informática também é verdade, tem que acertar a informática, esqueci dessa. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a ação será promovida por letra A, representação dos parentes da vítima. B, requerimento do ofendido. C, petição de um advogado. D, denúncia do Ministério Público. E, requisição do Ministro da Justiça. Muito fácil também, galera. Só toma cuidado com a pressa, hein? Só toma cuidado com a pressa. A maioria está dizendo que vai de letra D. Faça a leitura com calma. Eberton Júnior foi de E. Os demais estão indo de D. Os crimes de ação penal pública incondicionada. A ação será promovida por letra A, representação de parente da vítima. B, requerimento do ofendido. C, petição de um advogado. D, denúncia do Ministério Público. E, requisição do Ministro da Justiça. A maioria está indo de D. Eberson foi de E. Galera, vamos avançando. Questão fácil, não vamos demorar. Se o nome é ação penal pública incondicionada, está dizendo que não tem condição. Quem é o titular da ação penal pública incondicionada e da condicionada representação? O titular é sempre o Ministério Público, beleza? Mas na incondicionada, está dizendo que não tem condição. O Ministério Público tomou conhecimento, tem meios para isso, ele já pode mover a denúncia. Gabarito possível é a letra D, denúncia do Ministério Público, porque é ação penal pública incondicionada. Sobre as características do inquérito policial, pode-se dizer que ele é... Qual as características do inquérito policial aí, galera? O inquérito policial, ele é inquisitivo e público, acusatório e informativo, sigiloso e contraditório, inquisitório e informativo, sigiloso e acusatório. Qual é o gabarito aí da questão, galera? Quais são as características do inquérito policial? Questão número 6. Vai anotando aí o tanto de acerto para depois a gente ver o resultado preliminar. Quando chegar na 10, a gente vai ver o resultado preliminar. Estaremos olhando aqui o resultado preliminar. Grande Vitor. Vitor já passou no IAS, já é efetivo do IAS, agora já passou na penal, vai pro TAF e tá querendo a Polícia Civil, bicho. Ô, Vitor, deixa alguma coisa para nós, cara. Deixa alguma coisinha para nós aí. O cara tá querendo tudo também, bicho. Vamos lá. Tá com um bebezinho novinho, né? Graças a Deus. Vitor tá com uma criança novinha. Se passar na civil, faz outro, né, Vitor? Cada concurso que você passa é um menino. Cada concurso que eu passar, professor, é um menino. Eita, disso, né? E aí, eu tô fora. A maioria tá dizendo que vai de letra D. E aí? A maioria tá dizendo que vai de letra D. Imagina, Vitor, cada concurso fazer para PF, depois juiz, e eita desgrama. Vamos lá, passar em todos, hein? Vamos lá, gabarito possível aí. Quem respondeu, respondeu, em questão fácil. Questão relativamente fácil. Gabarito possível, quem respondeu, respondeu. Gabarito possível é a letra D, inquisitório informativo, beleza? O inquérito policial tem natureza inquisitória e tem natureza informativa. Lembra que o inquérito policial, ele não faz ninguém culpado ou inocente, não, tá? Pelo amor de Deus, ele vai colher elementos de informações aí e para dar indícios de autoria e materialidade, né? Não vai deixar ninguém culpado ou inocente, não. Beleza? O inquérito vai servir de base para uma eventual denúncia. Nem é obrigatório ainda, né? O inquérito policial, procedimento administrativo preliminar, conduzido pelo delegado de polícia, possui as seguintes características: indispensabilidade, oficialidade e sigiloso, oficiosidade, disponibilidade e inquisitivo, discricionariedade, oficialidade e publicidade, dispensabilidade, indiscricionariedade e escrito, autoritariedade, inquisitivo e indisponibilidade. Quais são as características aí? Aí tem que ir por eliminação, né? Dá para ir por eliminação.
A maioria está indo de letra B. Está dizendo que é oficiosidade, disponibilidade e inquisitivo. Maria do Carmo foi de letra E, está dizendo que é autoritariedade, inquisitivo e indisponibilidade. E aí, galera? Questão número 7. Questão da IBAD, tá? Questão da IBAD. A maioria está dizendo que vai de letra B. A maioria está dizendo que vai de letra B. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, vamos ver o gabarito. Gabarito possível é a letra E, autoritariedade, inquisitivo e indisponibilidade. Galera, essa autoritariedade aí, mesmo que ela é polêmica, eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte: a ideia de autoritariedade nada mais é do que aquela ideia de que o delegado não é obrigado, tem muito a ver com a inquisitorialidade. O delegado ele não é obrigado a cumprir nenhuma diligência, nem da vítima, nem do advogado, do investigado, de ninguém. Beleza? Ele não é obrigado a cumprir nenhuma diligência. Ele vai olhar se é pertinente ou não. A figura central no inquérito é o delegado. A banca deu gabarito aqui, letra E, é uma questão polêmica, beleza? Porque existe ideias de que, mesmo assim, ela não podia ser uma ideia de, mesmo que seja inquisitivo, não seria uma ideia de arbitrariedade. Mas ela não usou essa autoritariedade no sentido de uma arbitrariedade, está dizendo só no sentido de que o delegado é a figura central, beleza? Refere-se também à figura pública do agente. Está dizendo aqui, ó, autoritariedade, pode ser também, mas aqui é mais no sentido de autoritariedade, pode ser. Indisponibilidade, está perguntando, mas é indisponível? Sim, o inquérito policial ele é indisponível. Cuidado, indisponível não é a mesma coisa de indispensável. O inquérito policial ele é dispensável. O Ministério Público não precisa dele. Mas ele é indisponível. Os crimes de ação penal pública e por aí vai. Se o delegado tomou conhecimento, ele tem que instaurar um inquérito policial para verificar aquilo lá, beleza? Show? E ele não pode arquivar, não. Uma vez instaurado o inquérito policial, ele vai ter que ir até o final, porque ele não tem poder de mandar arquivar. Por isso que ele tem que instaurar por fatos que realmente mereçam a atenção, beleza? Por que a B está errada? Vamos voltar na B? Oficiosidade, está certo. Disponibilidade. Disponibilidade, não, pô. O inquérito policial, ele é dispensável e ele é dispensável, ele é dispensável. Deixa eu só lembrar aqui. Indisponibilidade. É indisponível. Não é disponível, não. Isso aqui, disponibilidade, está no sentido de que ele é disponível. Ele é indisponível. Beleza? Ele é indisponível. Uma vez instaurado, aí vai ter que ir até o final. Beleza? Ele é indisponível. Não é disponível, não. Beleza? Por isso que o delegado tem que instaurar da forma correta. Assinale a opção em que é corretamente citado o tipo penal previsto no Código Penal que se procede mediante ação penal privada. Qual é o crime aqui que é mediante ação penal privada? Letra A, roubo. B, crime de invasão de dispositivo de informática. Extorsão mediante sequestro, dano simples, crime de violação de segredo funcional. Cuidado, a IBAD gosta muito disso, tá? De jogar os crimes e perguntar qual é de ação penal pública condicionada, incondicionada e por aí vai. Eita. Vou pegar o álcool aqui. Desculpa aí, galera. É de Covid, tá matando. Avança aí, galera. Qual o gabarito? A maioria tá dizendo que vai de letra D. A maioria tá dizendo que vai de letra D. Calma aí, rapaz. Majimbu querendo tomar café. Majimbu pertinho da minha xícara aqui, querendo tomar café. Olha, uma hora dessa. A maioria tá dizendo que vai de letra D. A maioria tá dizendo que vai de letra D. Bora, tesouros, vambora. Maria do Carmo tá dizendo que vai de letra B.
Acha que é B, a maioria está dizendo que vai de letra D. Está perguntando qual o crime é de ação penal privada. Privada. Vou pegar a justificativa aqui. Vou pegar a justificativa aqui para deixar bonitinho. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, gabarito letra D, dano simples. E aí eu já deixei a justificativa aqui para vocês. É de ação penal privado, dano simples. Beleza? A justificativa está aqui para vocês. Depois vocês dão uma lida lá no 163 caput do Código Penal, junto com 167 também, beleza? Próxima questão. Questão chata, hein? Próxima questão é uma questão chata. Próxima questão disse assim. Diz assim: Rui e Rodrigo, servidores públicos federais, foram vítimas de crime de injúria racial praticado por Rafael, que foi formalmente indiciado em inquérito policial. Os autos do inquérito foram relatados e remetidos ao Ministério Público, que no prazo legal entendeu pela atipicidade da conduta de Rafael e decidiu promover o arquivamento do feito, notificando as vítimas, a autoridade policial e o juízo. Passado 3 meses da notificação, Rui ajuizou a ação penal subsidiária da pública em face de Rafael, sendo que Rodrigo não tomou qualquer providência. Diante desse contexto, a ação penal subsidiária, letra A, poderá ser recebida pelo juiz em razão do crime ser imprescritível e não ter ocorrido a decadência. Letra B, não poderá ser recebida pelo juiz, pois houve renúncia do direito de queixa por parte de Rodrigo. Letra C, poderá ser recebida pelo juiz, pois o Ministério Público não ajuizou a ação penal, que é pública incondicionada. Letra D, não poderá ser recebida pelo juiz, pois o Ministério Público promoveu o arquivamento no prazo legal. Letra E, não poderá ser recebida pelo juiz, pois houve a perempção do direito de queixas subsidiária por parte de Rui. E aí, galera, qual é o gabarito? Muito fácil essa questão, hein? Essa questão é muito fácil. A maioria está dizendo que vai de letra, por enquanto, Carmo e Isadora está dizendo que vai de letra D. Marcos, grande Marcos, está dizendo que vai de letra D. Quem aí vai estudar para a Polícia Militar? A maioria não tem idade, né? Tudo coroa já. E aí, galera, quem vai estudar para a Polícia Militar? A maioria é tudo coroa já e lascou. O professor não vou, não. Às vezes fala Polícia Militar, a perna, as costas até dói, né? Ele lembra da idade. A maioria está dizendo que vai de letra D. A maioria está dizendo que vai de letra D. Pode ser que mude, né? Tomara que muda para 35. Período político aí, acontece tudo, né? Mas o complicado é que o edital já vai abrir. Aí é complicado. Aí tem que lembrar de história, geografia. Para a Polícia Militar, história, geografia. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não, foram os índios. Os povos originários. E aí fica naquela. Os índios estavam tudo de fralda cheia. Com medo dos coroas não tava. É verdade, é isso mesmo. Gabarito possível é a letra D, não poderá ser recebida pelo juiz, pois o Ministério Público promoveu o arquivamento no prazo legal. Galera, tem que lembrar daquele detalhe, olha só, a ação penal privada subsidiária da pública, ela só é possível se o Ministério Público ficar omisso, se ele não fizer nada. Se ele promoveu o arquivamento, se ele ofereceu a denúncia e no meio do caminho pediu absolvição e por aí vai, ele fez alguma coisa no prazo. Aqui é só se o Ministério Público não fizer nada no prazo legal, fica inerte, aí vai caber a ação penal privada subsidiária da pública. Gabarito possível ali a letra que a gente viu lá D, e agora a gente segue aqui para a ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público. Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público. Letra A, poderá oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime somente em caso de incapacidade do querelante e ocorrência de conflito de interesse entre o seu representante legal. Letra B, poderá oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime
desde que o querelante desista da ação penal após o recebimento da queixa, caso em que o Ministério Público assume a titularidade da ação penal. Letra C, não poderá oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime oferecida pelo querelante. Letra D, poderá, em qualquer caso, oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime oferecida pelo querelante. Letra E, pode oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime, somente se ficar comprovada a incapacidade do querelante. E aí, galera? Bora! A maioria está dizendo que vai de letra D. Oh, só duas pessoas responderam? Ah, estão com medinho, hein? Só duas pessoas até agora. Cadê vocês? Estão fazendo almoço, né? Estão adiantando almoço, né? E aí, galera? Qual o gabarito aí? Flávio foi de B. Erasmo, grande Erasmo, foi de B. Everton foi de letra E. É Eberton. Vitor Miranda foi de letra B. A maioria está entre. Tô errando para. Everton, professor, tô errando para aprender, entendi. A maioria está dizendo letra E, outros estão dizendo letra B. Uma boa tática, Everton. Tô errando para aprender. É isso aí. Fala, imagina que ano que vem, uma hora dessa, você já estará na Polícia Civil, lá na Central de Flagrantes, trabalhando com a pistolona na cintura, aquela roupona preta, e dizendo: bom dia, doutor, o sistema está fora do ar, o senhor aguarda. Bom dia, doutor, o sistema está fora do ar. É. Os autos estão trancados na sala do escrivão, doutor. E cadê o escrivão? O escrivão não está aqui, doutor. E veio hoje? Não sei, doutor. Aí fica assim. Ano que vem você já estará assim, se Deus quiser. Vamos lá. O Delta não chegou. O Delta não chegou. O doutor fulano não chegou ainda não, doutor. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Questão fácil, hein? Questão muito fácil. Galera, se é ação penal privada, ninguém acertou, né? Eu acho que ninguém marcou a letra C. Se é ação penal privada, galera, é a vítima, né? Não pode oferecer denúncia substitutiva à queixa-crime oferecida pelo querelante, pô. Se é privada, é do querelante. Ele pode mover a queixa-crime ou seu representante legal. Se é privado, não tem interesse no MP aqui, não, pô. Beleza? Show? O interesse é da própria vítima. Lembra que a ação penal privada ela é disponível. Beleza? Própria vítima pode desistir, pode deixar tudo para lá, pode perdoar, pode, né, pô. Então, não, ele não pode oferecer denúncia substitutiva, não. Questão muito fácil, beleza? Vamos para a próxima questão. É correto afirmar que o conflito de jurisdição pode ser suscitado? Quem pode suscitar o conflito de jurisdição? Como assim denúncia substitutiva? Seria promover uma ação sobre a ação que você promoveu. Na subsidiária da pública, pode. Lembra que o Ministério Público ficou off, perdeu o prazo, você move a ação penal privada subsidiária da pública. Mas se ele der qualquer molezinho, o Ministério Público pode entrar no processo de novo lá e aditar a queixa e fazer várias coisas, inclusive colocar uma denúncia substitutiva. Mas aqui na privada, não. Na 100% privada, não. Beleza? E aí, galera? É correto afirmar que o conflito de jurisdição pode ser suscitado, letra A, pela parte interessada, pelos órgãos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízes em dissídio e por qualquer dos juízes de tribunais, dos juízes ou tribunais da causa. Letra B, pelo advogado do acusado, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público e pelo juiz competente. Letra C, pela parte interessada, pela Defensoria Pública, pelo órgão do Ministério Público e pelo tribunal competente. Letra D,
pelo advogado da parte interessada, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, galera, quem pode aí arguir um eventual conflito de jurisdição? Suscitar um eventual conflito de jurisdição. Fala para nós. Fala para o professor. Qual é o gabarito aí? Muito fácil também, tá? Ah, não, eu vou parar de falar que tá muito fácil. E tem aluno que nem responde. Aqui tem medo de errar. Nossa, a questão tá difícil, hein, galera? Eita! Essa questão tá complicada. Fala aí. Carmo foi de letra A, Erasmo foi de letra B, Joyce e Carla foi de letra C. E aí? Desculpa, Carmo foi de letra B. Ela mandou arte lá em cima. É, Isadora foi de letra A, Marcos foi de letra A. E aí, galera? A maioria está indo de letra A, outros estão indo de B, outros estão indo de D. Cadê vocês aí? Tem um monte de gente online aí, ó, 18 pessoas. Um monte não, né? Tem bastante gente online. Eberton, cadê você, Vitor? Cadê? França já respondeu. Eberton foi de letra E. Nem tem letra E e o Eberton está indo de letra E. É errando que se aprende. Ele está indo no errando mesmo, nem tem a opção. Ele está marcando. Ele está levando muito a sério essa ideia de errando que se aprende. Manteve na letra E. Mesmo depois de eu dizer que não. Agora ele mudou para D. O corretor, professor, entendi. É para D, a culpa é do corretor. Tá digitando aí. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, galera, é a letra A, beleza? Aí pode ser tanto o tribunal, a vítima, a parte interessada, órgão do Ministério Público, os tribunais, juízes, beleza? Beleza? Aí pode ser todos aí. E aí, gabarito possível, letra A. Questão IBAD, tá? Essa questão é da IBAD, beleza? Só um minuto aí, galera, que a geladeira ali, eu deixei a porta encostada, tá apitando. Pronto. Aí vamos lá, vamos avançar. Deixa eu verificar aqui. Essa questão foi a 11. Esqueci. Fala aí a nota de vocês, de 11. Como que tá a classificação aí de 11 questões? Acertaram quantos até agora? E aí, processo penal é bom, hein? Gostosinho. 9 de 11, 10 de 11, 8 de 11, 9 de 11. Muito bom. 8 de 11. Processo penal é gostosinho. Processo penal, eu acredito que vem cadeia de custódia e prisões, e inquérito. Uma de cadeia de custódia, uma de inquérito, ou uma de cadeia de custódia e uma de prisões, ou de ação penal. Beleza? Competência. Fala da cadeia de custódia, a gente vai chegar na questão lá. A competência será determinada pela conexão. Letra A. Nos casos de concurso formal, nos casos de infração cometida em erro de execução ou resultado diverso do pretendido, se ocorrendo duas ou mais infrações, ou houverem sido praticadas no mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Letra D, quando duas ou mais pessoas forem acusárias pelas mesmas infrações, aí seria acusadas, né? Acusárias. Depois eu vou pesquisar essa palavra, acusárias. A maioria está dizendo letra C. A maioria, por enquanto, é o Marcos, né? Grande Marcos.
A maioria está dizendo que vai de letra C, por enquanto só o Marcos. Cadê vocês, galera? Maria do Carmo foi de letra C. Questão relativamente tranquila. Não, questão difícil, desculpa. Nossa, questão é complicada demais. E aí, galera? Tem que parar com isso. Quem lembra desse brinquedinho aqui? Quem lembra do videogame de pobre aqui, ó, aquele brinquedinho que você aperta um lado e as argolinhas vai lá no negocinho ganha com água? Passava horas com isso quando era guri. É, o tal do videogame de pobre. É terapêutico, né? Mas a gente fica estressado quando o último círculo aqui não quer encaixar ali no. Começa a dar vontade de quebrar esse troço. E aí, galera? Aqui em casa tem esse. Eu acho que na casa de todo mundo tem. E daquele de montar é boa. E aí, galera, qual é o gabarito aí? A maioria está dizendo que vai de letra C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra C. Ocorrendo duas ou mais infrações, se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas e por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, ou, umas contra as outras. Aí é o 76, inciso 1. Beleza? Conexão e continência, é interessante dar uma olhada, porque sempre cai em prova. Depois vocês dão uma lida aqui no 76 e seguinte. Questão 12.1, questão 13, 12 mais 1. No tocante à prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade completo. Letra B. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Letra C. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 8 anos. Letra D. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 14 anos de idade incompletos. E aí, galera? Carmo foi de letra B. Catarina foi de letra B. Marcos e França foram de letra B. Domingo, uma hora dessa. É de uma hora dessa? Tem que olhar o horário lá. Domingo nós estaremos fazendo uma prova. Nós estaremos fazendo uma prova. Uma prova que para muitos é um sonho, né? Para muitos é esperado. Muito esperado. Minha escola saiu lá em Barcelona, galera. Quem é do projeto, vai com a camisa do projeto fazer a prova, hein? Pelo amor de Deus. A gente com a camisa do projeto, a gente já elimina uma galera só no susto. A galera pensa assim, caramba, esse pessoal é preparado pra caramba, até camisa eles têm. Aí fica com medo, desiste de fazer a prova. Entendeu? A maioria está indo de letra B. Quem respondeu, respondeu, galera. E quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aqui é a letra B. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí tem que lembrar também que, nesse caso, se for contra a própria criança também, aí não pode conceder, não. Beleza? Essa é muito fácil, né, velho? Essa daqui é para não errar. Manda uma camisa para Cachoeiro. Nós vamos instaurar aí um novo lote de camisas. Aí estou conversando com a menina lá para fazer um novo lote. Só que esse lote agora eu vou fazer sem o nome e sem o sangue. É só a camisa e a logo, porque aí fica mais rápido para fazer. É correto afirmar que a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou do Ministério Público e terá o prazo de...
E aí, galera, 48 horas, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 72 horas, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 5 dias improrrogáveis. 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Letra E, 10 dias improrrogáveis. E aí, galera? É correto afirmar que a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial do Ministério Público. E aí, qual é o gabarito dessa questão, galera? Prisão temporária. Aluno que tem. Eu dei aula para poucos alunos sobre a prisão temporária. É uma lei que o custo-benefício dela é muito bom, uma lei pequena, né? É uma lei pequena, custo-benefício bom. Então você já tem que dominar, beleza? Você tem que dominar porque o custo-benefício dela é muito bom. A maioria jogou letra. Eu tenho um pouco de dúvida nela com a prisão cautelar. Não, ela é uma espécie de prisão cautelar, pô. Você tá com dúvida entre prisão temporária e prisão preventiva, né? As duas são prisões cautelares. A primeira coisa que você tem que saber, então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber, então, anota no caderno rapidinho aí. Primeira coisa, prisão temporária é conhecida como a prisão do delegado. Por quê? Porque ela só se dá na fase de investigação. Ela não se dá durante o processo. A prisão preventiva, não. A prisão preventiva, ela já ocorre na fase de processo e na fase de investigação. A prisão temporária é só na fase de investigação. Ela é conhecida como a prisão do delegado. Beleza? Então, é o primeiro ponto aí que você já vai saber a diferença aí. Beleza? Outro ponto. A prisão temporária, ela tem prazo. Beleza? A prisão preventiva, o prazo dela vai ser o prazo prescricional do crime, mas a gente entende que ela não tem um prazo determinado. A gente usa sim. Beleza? Então, o juiz, quando ele vai colocar no mandado lá de prisão preventiva, ele vai colocar a data do mandado com a data do prazo prescricional do crime. Aí, 2000 e cacetada, 2029, 2040. Agora, aqui não. Aqui, quando sair, a gente vai verificar. Vou repetir. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Para prisão temporária, a prisão do delegado. Por quê? Porque ela só se dá na fase de investigação. Beleza? Conseguiu entender? Segundo ponto, para você saber a diferença aí. Agora, a prisão preventiva, não. A prisão preventiva ela já é tanto na fase de investigação quanto na fase de processo. Durante o processo, ele pode ser preso preventivamente. Beleza? Outro ponto. A prisão preventiva, a gente diz assim, não tem um prazo determinado. Eu coloco na frente do meu caderno. Prazo é o prazo prescricional do crime. Beleza? A prisão temporária, ela tem o prazo referente a prisão temporária é o prazo, ela tem um prazo pré-determinado e a gente vai ver agora. Mas tem cuidado que o prazo nonagesimal não é para prisão preventiva, é para reexame da prisão. Não é para prisão, não. Então ela não vai ter um prazo. O prazo do reexame da necessidade dela é nonagesimal. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Cobrou assim, a prisão preventiva tem um prazo pré-determinado, nonagesimal não. É o reexame da prisão que tem, beleza? Tem que tomar cuidado com isso no dia da prova. Esses dois pontos você já consegue matar, beleza? Aí tem que olhar lá aqui, a prisão temporária tem os crimes próprios para ela. A prisão temporária tem os crimes próprios que admite ela. Aí tem que dar uma olhada na lei lá, beleza? As duas, o juiz não pode decretar de ofício. Nenhuma, nem na prisão temporária, nem na prisão provisória, o juiz pode decretar de ofício. Galera, aqui eu acho que eu coloquei o gabarito errado, mas eu vou alterar, porque o gabarito realmente é a letra D. Eu coloquei C aqui, mas o gabarito é a letra D. Deixa eu só copiar aqui. Isso foi erro na hora de copiar, tá? O gabarito possível é a letra D. Com base no artigo 2º aí, beleza? Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Beleza? Qual delas que tem que atender o 312 do Código de Processo Penal? É a prisão provisória, né? A prisão provisória, ela tem que atender o 312, beleza? Porque a temporária ela já está em lei específica. A temporária está na Lei 7.960, de 89, beleza? A provisória, ela já está no próprio Código de Processo Penal, beleza?
Vamos avançar? Mas se você salvar, se você der uma lida na temporária, a temporária, se você imprimir ela, ela dá uma folha, velho. A lei de prisão temporária, uma folha só à frente. Ela é pequenininha, entendeu? O que a banca mais cobra na temporária? Quais crimes que admite? Quais crimes que admite a prisão temporária? É isso que a banca mais cobra, ou o prazo, entendeu? Porque não tem muito o que cobrar. Se você gravou os principais crimes aí, acabou. Você mata qualquer questão. Vamos avançando aqui, ó. Tendo em vista a correta classificação, considera-se em flagrante delito. Eita, questão boa de prova essa daqui. Quem? Quem aí? Quem é encontrado logo depois com instrumentos ou armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, ou seja, flagrante impróprio. Letra B, acaba de cometer a infração penal, ou seja, flagrante próprio. C, é perseguido logo após pela autoridade ou pelo ofendido, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, ou seja, flagrante presumido. Letra D, é preso por flagrante provocado. Letra E, está cometendo a infração, ou seja, flagrante crime imperfeito. E aí, galera, sobre flagrante aí. Flagrante está lá no 302. E aí? A maioria está dizendo que vai de letra B. A maioria está dizendo que vai de letra B. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Porque o gabarito aqui, galera, é a letra B. Acaba de cometer a infração. Aqui está no 302. Deixa eu só juntar aqui para explicar para vocês aqui bonitinho isso, rapidinho. Galera, olha só. Ó, qualquer do povo poderá, aqui é o flagrante facultativo, qualquer do povo poderá, é uma possibilidade, flagrante facultativo. As autoridades policiais e seus agentes deverão, esse aqui é o flagrante obrigatório, compulsório, beleza? Prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, beleza? Considera-se em flagrante delito quem, ó, está cometendo a infração ou acaba de cometê-la. Isso aqui é flagrante próprio, beleza? Está cometendo a infração ou acaba de cometer, flagrante próprio. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Opa, flagrante impróprio. Beleza? Show de bola. É encontrado logo depois com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Flagrante presumido. Beleza? Só toma cuidado com o seguinte. Toma só cuidado com o seguinte. Cuidado que nesse flagrante impróprio aqui, ó, que ele é perseguido, essa perseguição ela tem que ser uma perseguição em regra ininterrupta, beleza? Não tem nada de dias, não, tá? Prisão, tem que ser uma persecução ininterrupta aí. Cuidado que a mudança de equipe de plantão e tal não quebra essa perseguição ininterrupta, beleza? Precisou mudar de equipe, parou para mudar de equipe. Agora, se o cara parou porque queria parar para descansar e tal, aí quebrou essa ideia de perseguição. O caso do Lázaro se enquadraria sim, o caso do Lázaro se enquadraria porque não houve ali uma ideia de interrupção, beleza? Eram várias equipes e por aí vai, beleza? Nas infrações permanentes, entende-se em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. O mais cobrado é o 303. Se é um crime permanente, enquanto você está cometendo o crime, enquanto a vítima está sequestrada no seu poder lá, você está em flagrante, pô. É permanente, beleza? Então tem que lembrar desse detalhe. Beleza? Outro detalhe aí que eu quero que vocês tomem cuidado. Cuidado com aqueles crimes de consumação imediata. Beleza? Se você solicitou, você como servidor público, solicitou alguma coisa, alguma vantagem devida, o flagrante é quando você solicita.
Quando você vai receber, é mero exaurimento. Então, lá na corrupção passiva, se você solicitou alguma coisa, alguma vantagem indevida, se você solicitou, o flagrante ocorreu quando você solicitou, pô. Quando você vai buscar a promessa lá que você recebeu, alguma coisa assim, 2, 3 dias após, você não está em flagrante mais, não. O flagrante foi quando você solicitou, pô. Beleza? Tem que tomar cuidado aí. Porque quando você vai buscar lá a promessa, é mero exaurimento. Beleza? Próxima questão aí. A próxima questão diz o seguinte. O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos do Código de Processo Penal, ocorre quando o indivíduo... já dei essa resposta para vocês, né? É encontrado até 6 horas após, com instrumentos, armas ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Está cometendo a infração, acaba de cometer a infração. Eu quero saber agora sobre o flagrante impróprio. Muito fácil, galera. Acabei de dar essa explicação para vocês aqui. Mas vocês já sabiam, né? Minha explicação foi só... Já sei, eu sei que vocês já sabem esse ponto. Vitor Miranda está indo de letra B. Joyce Carla está indo de letra B. Isadora, letra B. Erasmo Carlos, um cantor. Beleza? A explicação... minha explicação foi mero exaurimento. Vocês já sabem o conteúdo. Minha explicação foi mero exaurimento. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra B. É perseguido logo após. Cuidado com essa parte aqui, ó. Pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa. Não precisa só ser pelos polícias, não, hein? Qualquer pessoa perseguiu aí, beleza? Aí foi encontrado situação que faça presumir se é autor da infração aí, ó. Beleza? Foi perseguido logo após situação que faça presumir se é autor da infração, flagrante impróprio. Beleza? Opa, outra questão fácil demais. Beleza? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso e à pessoa por ele indicada. Preencha a lacuna corretamente. Será comunicado imediatamente, em até 12 horas, em até 24 horas, em até 48 horas, em prazo indeterminado. Galera, essa daqui é mais só você esquecer de escrever o nome do que errar uma questão dessa. Essa é uma questão que, se você errar, passa umas 1.000 pessoas na sua frente. Aí você só vai disputar 52 vagas. São 1.052, né? 1.000 pessoas passam na sua frente, você vai disputar as 52. 52 que faltam. Essa daí é psicotécnica. E aí, galera? Serão comunicados em qual período aí? Fala para nós. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, gabarito possível. Nós já estamos encerrando, são 30 questões só. Gabarito possível deve ser comunicado imediatamente. Imediatamente. Opa, questãozinha chata agora, hein? Questãozinha chata. Cuidado. Hélio foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de crime de furto. Otávio, em outra situação, também foi preso em flagrante, mas pelo crime de roubo. Nesse contexto, quanto às audiências de custódia e sua regulamentação no nosso ordenamento jurídico, assinale a alternativa correta. Hélio e Otávio deverão ser conduzidos à presença do juiz em, no máximo, 48 horas para serem ouvidos. A realização de audiência de custódia em caso de prisão de Hélio é facultativo, tendo em vista a conduta não envolveu violência ou grave ameaça. Letra C, não é obrigatória a participação de advogado ou defensor público nas audiências de custódia. Letra D, a audiência de custódia não se limita aos casos de prisão em flagrante, mas é necessária em toda e qualquer prisão, detenção ou retenção, sendo, portanto, exigível na prisão temporária e também na prisão preventiva. Letra E, durante a realização de audiência de custódia, o juiz poderá antecipar a inquirição dos fatos que antecipem a instrução processual, especialmente nos casos envolvendo violência contra as mulheres. E aí?
Qual é o gabarito? Muito fácil também é, assim. Oh, fácil não, dificílima. A maioria está dizendo que vai de letra D. A maioria está dizendo que vai de letra D. Audiência de custódia. A audiência de custódia teve um período que caía muito em prova, né? Tomara que volte a cair, né? Tomara que volte a cair. Logo quando ela era novidade, ela caía muito em prova. Agora mudou, agora o que cai mais é a cadeia de custódia, que é novidade. A cadeia de custódia sempre cai. Ainda mais Polícia Civil, né, velho? Polícia Civil é quase impossível não cair cadeia de custódia, velho. Cadeia de custódia, pelo amor de Deus. E é uma das partes que eu mais gosto no processo penal. Eu gosto, ó, no processo penal, eu gosto de inquérito policial, gosto de ação penal, gosto de provas, gosto da parte de cadeia de custódia, que está dentro de provas, gosto das prisões, jurisdição e competência eu não gosto, não. As medidas cautelares diversas da prisão também eu gosto. Gosto de quase tudo. Recursos eu gosto. Agora, jurisdição e competência eu não gosto, não, é chato. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível é a letra D. A audiência de custódia não se limita aos casos de prisão em flagrante, mas é necessário em toda e qualquer prisão. Inclusive, o STF decidiu isso, o ministro Fachin, né? Detenção ou retenção, sendo, portanto, exigível na prisão temporária e também na prisão preventiva. Qualquer tipo de prisão, aí, em regra, será submetida à audiência de custódia. Isso inicia lá com a decisão de Fachin, que a ideia era só em flagrante. Aí Fachin vem no STF e decide que não, toda e qualquer prisão vai ser submetida à audiência de custódia. Deixa eu aumentar a letra aqui, galera, só para a gente conseguir ler de forma legalzinha aqui. Aí, nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal Brasileiro, considere a cadeia de custódia um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse, manuseio, a partir de seu reconhecimento até o descarte. No âmbito de prova penal, marque a alternativa correta. Letra A, no exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, a pessoa investigada a quem se atribui ou se possa atribuir um escrito falso será intimada para o ato, não podendo se negar a realizá-lo, sob pena de indiciamento compulsório no inquérito policial. Letra B, para a facilitação da defesa de seus direitos, a inversão do ônus da prova é aplicável no processo penal, tal como acontece no direito consumerista. Letra C, o corpo de delito é o conjunto de elementos materiais deixados pela infração penal. Segundo o Código de Processo Penal, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia e o exame de corpo de delito requeridos pelas partes, quando não forem necessários ao esclarecimento da verdade. Questão muito fácil, hein? Ó, questão complicada, hein, galera? Qual é o gabarito aí? Que questão difícil. Isso aí é IBAD. E aí, galera? Vamos falar da cadeia de custódia, principalmente as fases da cadeia de custódia, né? Deixa eu ver se eu acho um card bonitinho aqui. Eu gosto desse card aqui. A maioria está indo de letra. Deixa eu verificar aqui. A maioria está indo de letra A. A maioria está indo de letra A. A maioria está indo de letra A. Outros estão indo de letra D. E aí, galera? Não, a maioria está indo de letra A mesmo. Letra D foi da questão anterior, né? Está querendo a alternativa correta. A maioria está indo de letra A. E aí, galera? Podemos? Isadora está indo de letra C.
Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Quem marcou a letra A tá viajando no Nemo Tenuto Sedetegere, né? A ideia de não se autoincriminar. Como que ele vai lá para a PF para ficar escrevendo alguma coisa e se incriminando, ser obrigado a fazer isso? Aí é sacanagem, né, velho? Ações ativas do investigado, ele não é obrigado a fazer, não. Beleza? As passivas, sim. Agora, ações ativas, ele não é obrigado a fazer, não. Gabarito possível aí, estão entregando questões de graça, hein, velho? Corpo de delito é o conjunto de elementos materiais deixado pela infração penal. Muito fácil, tranquilíssima. Beleza? Cuidado com essa letra A aqui, pô. Ele não podendo se negar, vai obrigar o cara a escrever. É uma ação ativa. A ação ativa, o investigado não é obrigado a fazer. As ações passivas, sim. Agora, as ações ativas, não. Beleza? Show? Condutas passivas, sim. Condutas ativas, não. Beleza? Ações passivas ficou estranho, né? Condutas passivas, ele não é obrigado, não. Ele é obrigado. Agora, condutas ativas, não. Acho que assim fica melhor. 28, 25. Vou tentar 26. 26, 24. Isso aí, assim ficou melhor. Vamos lá, para essa questão aqui. Eita. A questão diz o seguinte: corpo de delito, achei que era só crime que lesa o. Não, corpo de delito pode ser feito em pessoas e coisas, pô. Beleza? Pessoas e coisas. Em relação à cadeia de custódia, julga os seguintes itens com base no Código de Processo Penal brasileiro. Isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado do vestígio do local do crime. Fixação é o ato de distinguir o elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Processamento é o exame pericial em si, manipulação de vestígios de acordo com a metodologia adequada e as características biológicas, físicas, químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Qual é o gabarito dessa questão aí, galera? Questão complicada, complexa. França tá dizendo que é 1 e 3, letra A, França. Grande Fernando França tá passando em tudo, né, bicho? França é um cara que, rapaz, se eu tivesse que montar um time só com camisa 10, França ia estar jogando lá, hein? França tá passando em tudo, velho. Você tá doido? Cara, é camisa 10 demais. Mas você vai olhar também, França tá em tudo. É aulão, França tá lá. É curso de reforço, França tá lá. É curso pago, França tá lá. É curso de graça, França tá lá. Rapaz, não tem como o cara não passar, não, bicho. O cara tá respirando isso. Lá no início do ano, quando começou, eu falei, galera, vocês têm que respirar isso. Entendeu? É a aprovação de vocês. E França levou isso a sério, velho. Todo lugar. Tem hora que França tá em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem hora que França está em 2 lugares ao mesmo tempo. É um curso de graça e é um aulão. Você vai olhar, a França está em um, a França está em outro. Tem que querer muito. Eu falei isso. Existe a diferença entre quem quer alguma coisa e quem quer muito alguma coisa. Eu só vejo entre os primeiros aprovados quem quer muito alguma coisa. A França merece todas as aprovações. Beleza? Começou com desculpinha, você pode olhar, só quer. Agora começou o cara igual um louco para cima, isso quer muito. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível é 1 e 3. Beleza? Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vamos jogar aqui as fases da cadeia de custódia. Vamos jogar aqui as fases da cadeia de custódia, rapidinho. Só para a gente rever o detalhe aqui nas fases da cadeia de custódia. Deixa eu jogar aqui no canto aqui para vocês. Assim vai ficar legal. Olha as fases da cadeia de custódia aí. Normalmente é cobrado isso aqui. A gente tem que lembrar primeiro ponto. Primeiro ponto. Tem que lembrar. O rei fica. Essa frase eu não posso usar, não, senão não sobe para o YouTube. Primeiro ponto aqui: são 10 fases, 10 etapas. 10 etapas. Primeira etapa: reconhecimento. É distinguir. Vai distinguir o elemento como potencial interesse para a produção da prova pericial.
Isolamento. Isolamento é a fase de preservar o ambiente imediato, mediato ou relacionado do vestígio. Fixação é a que pode te gerar mais dúvida. Mas fixação tem que levar em consideração que é descrição detalhada. Aí vai aparecer alguma coisa lá com fotos, croquis, filmagens, já sabe que é fixação. Beleza? Coleta é o ato de recolher, respeitando as características do material. Acondicionamento. Acondicionamento é o embalamento, é a parte de embalagem do material, respeitando as suas características também. Transporte é o ato de transferir, beleza? Aí vai ter que ser em veículo adequado, em utensílio adequado, respeitando também as características do material. Recebimento é a parte que você transfere o vestígio. Depois de transportar, você vai transferir o vestígio, deve ser documentado. Esse ato de transferência deve ser documentado aí. Processamento é a perícia em si, beleza? É o ato de periciar em si, beleza? Então, recebeu, o perito vai receber aquilo lá e vai fazer a perícia em si. Armazenamento. Armazenamento é o ato de guardar em condições adequadas o material já processado, beleza? Que aí pode ocorrer uma contraperícia, uma contraprova, aí vai ter que usar o resto daquele material. E o descarte, toma cuidado. O descarte é o ato de liberação dos vestígios, beleza? Respeitando a legislação vigente, quando pertinente, mediante autorização judicial. Não é sempre que vai precisar de autorização judicial para fazer o descarte, não. É só quando pertinente, beleza? Então, as etapas da cadeia de custódia são essas 10 etapas, beleza? Professor, as etapas da cadeia de custódia é o mesmo que o início da cadeia de custódia? Não. Cuidado, que o início da cadeia de custódia, olha aqui, vou jogar no chat aí. Olha o que diz o 158, só verificar aqui, o 158A. Olha aí no chat, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais, beleza? Nos quais sejam detectados a existência de vestígio. E aqui que dá o início da cadeia de custódia. No 158B, são as etapas da cadeia de custódia, são coisas diferentes, beleza? Olha que legal aqui o 158A, parágrafo 2º, O agente público que reconheceu o elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável pela preservação. A banca vai trocar e vai dizer assim, segundo o Código de Processo Penal, o agente de polícia, o policial. Não, a lei diz o agente público, beleza? O agente público, não fala o agente policial. Por quê? Porque dependendo da situação, quem vai chegar primeiro vai ser um guarda municipal. Quem vai chegar primeiro vai ser um servidor. Beleza? O agente público aqui, que primeiro tomou conhecimento, ele vai ficar responsável. Um agente de trânsito, se ele tomou conhecimento, ele é agente público, ele vai ficar responsável. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí, porque o Código de Processo Penal não diz o agente policial. Não diz o policial, não diz o delegado, diz o agente público. Beleza? E aí, outra coisa. Entrou na área que está sendo periciada, sem autorização do perito responsável, é crime de fraude processual, beleza? Tem que salvar isso aí. Entrou na área, pode ser o governador do estado. Se ele entrou na área da perícia sem autorização do perito responsável, não é do perito auxiliar, não, é do perito responsável. É crime de fraude processual, beleza? É um resumo sobre a cadeia de custódia. De acordo com o Código de Processo Penal, em relação à cadeia de custódia, assinale a alternativa correta. O registro da cadeia de custódia compreende todas as etapas pela quais o vestígio passa, desde o seu reconhecimento até o seu descarte. A cadeia de custódia inicia-se após a conclusão do laudo pericial. O rompimento da cadeia de custódia não compromete a validade da prova, pois o Código de Processo Penal determina que, uma vez realizado e coletado o vestígio, dispensa-se as etapas posteriores de acondicionamento, transporte e armazenamento. A cadeia de custódia limita-se ao período em que o vestígio permanece sob a guarda do órgão pericial, não abrangendo etapas anteriores ou posteriores. Muito fácil também. Essa aqui é fácil. Essa questão aqui é pela lógica, você mata ela, né? "17 pessoas online. Eu já vou profetizar aí que as 17 pessoas serão as 17 primeiras na classificação dos 152, do 1052. Os 17 online aí vão ser os 17 primeiros colocados. Entendeu? Os 17. Deus abençoe, hein? Amém.
Profetiza hoje, isso aí, eu profetizo. Os 17 primeiros aí já estão online aí na classificação. Beleza? Imagine cair tudo que a gente estudou aqui, do jeitinho que a gente estudou, estando nos 1000. Flávio já tá mais. Eu tô profetizando e Flávio não tá querendo nem os 17 primeiros, não. Ele falou que se ele tiver no 1000, tá bom. Beleza? Os outros já foram mais espertos que Flávio. Falou, eu recebo. Flávio tá querendo, não, eu quero estar entre os 1000. Falei, ó, já joguei a profecia, vai estar entre os 17 primeiro. Eu recebo muito. Vamos lá. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui, tesouro. Gabarito possível aqui, a letra A. O registro da cadeia de custódia compreende todas as etapas no quais o vestígio passa, desde o seu reconhecimento até o seu descarte. Beleza? Próxima questão. Eita, cadeia de custódia de novo? De acordo com o Código de Processo Penal, a documentação e controle dos vestígios integra o procedimento da cadeia de custódia, assegurando a autenticidade e a integridade das provas materiais. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A cadeia de custódia tem início com o recolhimento do vestígio pelo perito criminal, após a conclusão dos exames periciais. O controle de vestígios compreende apenas registro do local de crime, não sendo obrigatória a documentação das etapas do transporte e armazenamento. O envio de vestígio ao órgão pericial dispensa a lacração, desde que o material seja acompanhado de relatório da autoridade policial. A documentação de vestígio deve abranger todas as fases de documento, desde o reconhecimento do vestígio até a sua destinação final, garantindo a rastreabilidade. E aí, galera, uma questão relativamente tranquila. Questão IBAD também, né? Bora, 30 questões, nós já estamos terminando. 22. Vamos acelerar aí, galera. Terminar isso antes de 10h20. Depois tem que fazer outro material da tarde, depois outro material da noite, depois outro material da madrugada. E por aí vai. E sexta-feira tem mais, é revisão insana, a gente não para. Professor, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma revisão de véspera. Pô, já tá aí de graça para você, pô. Isso é projeto aprovar, beleza? Deixa os cursos aí, os cursos vão visar o lucro deles. Beleza, tá certo. Cada um vai ser digno do seu trabalho. Projeto aprovar não, pô. Projeto aprovar a gente não visa lucro não. Beleza? Projeto aprovar aqui é social, a galera tudo junto e por aí vai. Como vai funcionário? O funcionário eu não sei. Funcionar esse de ser. Vou postar lá as datas. Vou postar as datas, Flávio. Vou postar os horários, mas vai ser assim, da forma que está aqui. Só que contabilidade eu já deixei primeiro a explicação, depois como a banca cobrou. Beleza? Estou fazendo desse jeito. Beleza? A documentação, letra D, a documentação do vestígio deve abranger todas as fases, desde o reconhecimento do vestígio até sua destinação final, garantindo a rastreabilidade ao gabarito da questão. Vamos dar uma adiantada? Próxima questão aí, questão 23. A questão 23 diz o seguinte: sabemos que, por meio da análise do 158A do CPP, que o início da cadeia de custódia ocorre com procedimentos policiais ou periciais em que se detecta a existência do vestígio. Sobre as etapas da cadeia de custódia, assinale a afirmativa incorreta. O isolamento é a primeira etapa, definida como um ato de evitar que se altere o estado das coisas. O reconhecimento deve anteceder o isolamento e corresponde ao ato de distinguir um elemento como sendo de potencial interesse para a produção da prova pericial. C. O processamento correspondente ao exame pericial. O processamento corresponde ao exame pericial propriamente dito, incluindo a confecção de laudo. Letra D. A fixação corresponde à descrição completa do vestígio, incluindo a posição na cena do encontro. E aí, galera? Foi bonito demais, a gente dentro do ônibus, a galera comemorando que acertaram muitas questões na PPMG, e eu olhar e falar, caraca, a maioria é meu aluno, velho. A maioria é aluno do David. Muito bom, sensação muito boa. Os meninos aí, as meninas destruíram na prova da PPMG. Muito bom. Prova relativamente boa. Valeu a prova da PPMG e do IAS, fizeram valer a passagem. Muito boa. Até a redação, se bem que a redação da PPMG não estava tão de acordo com o cargo, não. Mas estava boa de fazer. Valeu a pena demais a viagem. Custo-benefício ótimo. É igual a lei de tortura. Custo-benefício ótimo.
Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aqui, galera, é o isolamento. O isolamento não é a primeira etapa definida como ato de evitar que se altere o estado das coisas. A gente viu aqui, ó, cadê? Aqui, ó, reconhecimento, que é a primeira etapa, beleza? Isolamento é a segunda etapa, beleza? Deixa eu só verificar a questão que eu estava aqui. Aí. Agora a questão 24. Em relação ao ônus da prova no processo penal, é correto afirmar, galera, a IBAD adora isso aqui. E a IBAD já cobrou isso na Polícia Penal, já cobrou em outros concursos. A quem cabe o ônus da prova? Letra A, a prova da alegação incumbirá quem fizer. Letra B, caberá ao Ministério Público até o recebimento da denúncia, sendo invertida na fase processual. Letra C, a defesa responde pelo ônus probatório na hipótese do réu preso. Letra D, as partes respondem igualmente pelo ônus probandi. Letra E, as provas obtidas pelo meios ilícitos são admitidas em situações excepcionais. O que é correto aí? A IBAD adora essa questão, não sei por quê, questão fácil, mas a IBAD adora. A maioria está dizendo que vai de letra A. Grande Vitor. Seis questões, faltam seis questões, galera. À tarde a gente volta, deixa eu verificar aqui. 2h30 a gente volta com qual matéria? Direito Civil, 2h30, bom, Direito Civil é bom, hein? 2h30, Direito Civil. Chato, mas é bom. É o diferencial na prova. Aí depois a gente volta às 19 com Constitucional. Depois a gente volta às 23 com Direito Penal, parte especial. Amanhã, então, eu devo falar sobre contabilidade e direito administrativo. E talvez informática. À noite eu não vou poder dar aula amanhã, não. À noite tem que sair de novo com Dona Maria. Senão, eu não chego na prova vivo. Direito civil? Não, direito civil é porque direito civil tem uns pontos que normalmente é de qualquer banca, é a margem de segurança das bancas. Vocês vão ver. Tem uns pontos que sempre caem porque é a margem de segurança da banca, para não gerar tanto recurso. Que é chato para nós, mas é chato para eles também. Entendeu? Qualquer coisinha no direito civil pode caber recurso. Então as bancas já têm uma margem de segurança. Graças a Deus, na PP, eu acho que foram 4 questões na PP, na PC Minas, tanto para delegado quanto para investigador, gabaritei direito civil. Então é porque já tem uma margem que normalmente as bancas cobram. Vocês vão ver. A prova da alegação incumbirá quem fizer. Beleza? Porque o direito civil tem muitas exceções e cabe muito recurso e muita coisa. Então ele já fica na margem de segurança quando cobra. Aí uma questão é normalmente da LINDB, entendeu? E por aí vai. Uma ou duas questões já vai ser da LINDB, não tem jeito. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado, interrogado na presença de seu defensor constituído e nomeado. O interrogatório do acusado constitui exemplo de, isso aqui vocês acabaram de ver comigo. Autodefesa, defesa técnica, defesa preliminar, defesa formal, defesa escrita. IBAD adora esse termo, adora essa parte aí. E aí, galera? O interrogatório é o quê, galera? Qual fase? Autodefesa, defesa técnica, defesa preliminar, defesa formal ou defesa escrita? Questão relativamente tranquila. Será que travou meu chat? Joyce Carla está dizendo que é letra A. Quem está fazendo com caderno já tem isso até anotado, né? Eu sempre recomendo fazer as minhas aulas com caderno. Porque você salva uma coisinha ou outra. Não dizendo que os senhores não sabem boa parte, os senhores sabem quase tudo. Só que às vezes salva um detalhezinho ou outro. E é bom anotar. Podemos? A maioria está dizendo que vai de letra A, está dizendo que é a parte da autodefesa. Questão tranquila, hein, Erasmo? Grande Erasmo. Pode errar isso não, hein, Erasmo? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Galera, essa é a parte da autodefesa, né? Gabarito possível é a letra A. A autodefesa e a defesa técnica são dois pilares da ampla defesa do processo penal. A autodefesa é o direito que o próprio acusado tem de participar, falar e se manifestar como interrogatório, sendo facultativo
sendo facultativo e pessoal, enquanto a defesa técnica é a atuação obrigatória e indispensável de um advogado ou defensor público com reconhecimento jurídico especializado para garantir a legalidade e a melhor estratégia processual. Beleza? Ou uma questão chata agora, hein? Uma questão chata. Aprendo muito com os comentários que você solta em outras questões. Hoje você comentou de autodefesa no começo da aula. Muito bom. Que bom, Joyce. Fico feliz em ler isso aí, hein? Quando eu leio isso aí, eu fico feliz pra caramba. Se eu estou podendo contribuir um pouquinho que seja, eu fico muito feliz. Ele não tem dinheiro que pague isso aí. Só amendoim e coco seco. Aí isso aí paga. Paulo, primário de bons antecedentes, foi investigado pela prática de crime de estelionato simples, 171 caput, cuja pena mínima é de 1 ano. Concluído o inquérito policial, o Ministério Público entende estarem presentes os requisitos do artigo 28A do Código de Processo Penal, e propõe a Paulo acordo de não persecução penal. É certo em prova. Acordo de não persecução penal é certo em prova. O juiz, ao receber o acordo firmado entre o parqueiro e o investigado, entende que a medida é incabível, pois considera a conduta do imputado socialmente reprovável e, por isso, rejeita o acordo. Com base nas disposições do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz deve verificar a legalidade, a voluntariedade e a adequação das condições do acordo, podendo deixar de homologá-la, se considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas, não lhe competindo substituir o juízo de conveniência do Ministério Público pela análise subjetiva da gravidade do delito. Letra B. O ANPP somente pode ser proposto pela autoridade policial, cabendo ao Ministério Público homologar o acordo para posterior apreciação judicial. Letra C. A vítima pode, por si só, impedir a celebração do ANPP ao manifestar oposição formal, vinculando a atuação do Ministério Público. Letra D. O juiz agiu corretamente, pois possui competência para recusar o ANPP com base em juízo de valor sobre a gravidade abstrata do delito. E aí, galera? Muito tranquila também essa questão. Deixa eu pegar meu caderno aqui, porque eu vou falar rapidinho com vocês do ANPP. O que eu quero que vocês anotem. Eu acho que é uma questão certa de prova, tá? A NPP é uma questão certa de prova. Se vocês me derem um minutinho aí, eu vou digitar algumas coisas, eu vou digitar para vocês escreverem no caderno. Beleza? Como que eu quero que vocês tenham no caderno aí? Professor, mas eu não quero fazer da forma que você está falando. Show de bola. Não precisa fazer, não. Penal, cadê o processo? Ah, processo também. O meu caderno tá bonitinho a NPP aqui, ó. Ué, não tá assim. Podemos? Vamos ver o gabarito aqui para a gente anotar alguns pontos. Gabarito possível aí, galera. Letra A, né? O juiz deve verificar a legalidade e voluntariedade das condições do acordo, não podendo deixar de homologá-las se considerar inadequadas. Podendo deixar de homologá-las se considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas. Não lhe competindo substituir o juiz de conveniência do Ministério Público pela análise subjetiva da gravidade do delito. Beleza? Show de bola. Alguns pontos que eu quero que vocês tenham aí. Primeiro ponto aí que eu quero que vocês salvem. Juiz aí, ó, no ANPP. No ANPP, ANPP, ANPP. Mas vocês vão colocar, ó, juiz, traço. Olha o que o juiz pode fazer. Ele pode homologar, ele pode não homologar e seguir o processo. E ele pode mandar adequar. Beleza? O juiz pode homologar, pode não homologar e seguir o processo, e ele pode ele pode mandar adequar. Se o juiz ainda, se o juiz homologar, quem executa é o juiz da execução.
Então, o juiz da instrução aí, ó, o juiz da instrução. Juiz da instrução homologou, não é o juiz da instrução que executa, é o juiz da execução, não é o juiz da instrução que executa, é o juiz da execução. Beleza? Ó, vítima. Cuidado que a banca gosta muito de cobrar isso, hein? Deve ser intimada da homologação do acordo. Por questão da Polícia Civil de Minas, tá? Show? Deve ser reparada do dano também. Quando possível. Tem que estar assim no seu caderno, hein? Desculpa aí o tempo, é porque eu preciso que vocês tenham isso no caderno, beleza? Show? Descumprimento do ANPP. Ó, se descumpriu, primeira coisa que vocês têm que saber, ó, sai do juízo da execução e comunica o juiz da instrução. E ele pode fazer o quê? Envia para o MP para oferecimento da denúncia. Beleza. Outra coisa, a homologação, isso aqui é questão de prova. A homologação do ANPP faz coisa julgada formal só. Aí vou colocar entre parênteses, não material. O que isso significa? Significa que descumpriu, o processo volta. Beleza? Show? Até aí, tá dando para anotar, galera? Quem vai fazer investigador, que é nosso caso aí, oficial investigador, decisão dos tribunais. Não cabe ANPP em casos. Vou colocar de Maria da Penha, tá? Beleza? Violência doméstica e familiar contra a mulher não cabe a ANPP, beleza? Outra coisa, não pode a ANPP em caso de ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores com o próprio ANPP ou sursis, ou suspensão condicional do processo. Olha o tanto de informação aí, hein? Tem que tomar cuidado que eu só estou indo onde as bancas adoram. Beleza? Cuidado, se o MP recusar oferecer o ANPP, cabe recurso administrativo para o órgão superior do MP. Beleza? O Ministério Público aqui não quis oferecer o ANPP. Beleza? Outro ponto aí. Se o juiz recusar a homologação do ANPP, cabe recurso em sentido estrito. Beleza? Cabe reze aí. Beleza? Se o juiz homologar, cabe recurso de apelação. Beleza? E se cumprido o ANPP, cumpriu direitinho, extingue a punibilidade. Ufa! Os principais pontos
Principais pontos. E, tá. Um último aí, se vocês fizeram uma prova muito avançada, o STJ já decidiu que o ANPP, ou seja, sua celebração, pode ser utilizado, é um caso isolado, tá? Como mau comportamento público ou privado, beleza? Não é, cuidado que não é reincidência, não. Só é um mau comportamento público ou privado, segundo o STJ, beleza? Sendo justificativa para reconhecimento de reabilitação penal, beleza? Show? É essa parte aqui, mas é só até onde que eu fei aí, beleza? Show de bola! Anotaram essa parte aí? Show de bola? Vamos avançar. Desculpa aí, galera. Eu precisava passar isso aqui para vocês só por desencargo de consciência. Beleza? Porque senão a gente vai ficar fazendo questões aqui e eu acho que o que precisa saber. Beleza? Assinar a alternativa que está em conformidade com o ordenamento jurídico no que se refere ao acordo de não persecução penal. É dispensável a intimação da vítima quanto à homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Letra B, o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado não poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para deixar de oferecer eventual proposta de suspensão condicional do processo. Letra C, o cumprimento integral do acordo de não persecução penal. O promotor de justiça competente determinará o arquivamento dos autos. Não sendo o caso de arquivamento, independente da confissão formal do investigado, nos casos de infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Letra D. Não se admite acordo de persecução penal quando for cabível a transação penal e competência dos juizados especiais criminais. E aí, galera, qual é o gabarito dessa questão? Questão tranquila também. Depois eu vou fazer também umas ponderações sobre essa parte. Beleza? Eu não fiz agora, justamente por causa da questão. Beleza? E aí? Qual é o gabarito dessa questão? Nós já estamos terminando, tá? Fiquem tranquilos. Até 10h30 a gente termina. Cadê vocês? Dormiram aí? Uai, galera, tô falando sozinho. Ah, Isadora agora falou letra C. E aí, galera? Isadora disse que tá de letra C. Cadê vocês, tesouros? Tô copiando ainda, né? As dicas aí. Chutou na C, Erasmo. Vamos ver se Erasmo é bom de chute aí, hein? Depois eu vou fazer uma escalinha bonitinha aí que vocês vão entender quando que o NPP pode ser utilizado e quando ele não pode ser utilizado porque tem outra coisa boa para o réu. Aí vocês vão conseguir entender. Depois dessa escalinha aqui, se você montar no caderno, fica quase impossível errar. Beleza? Vou falar dos requisitos também aqui, rapidinho. Joyce Carla está dizendo que vai de letra C. Cadê você, França? Cadê você, Caterine? Cadê você, Flávio? Cadê você, Carmo? Cadê você, Franciele? Vitor? Cadê os camisa 10? Meu Deus. A Carmo apareceu, vai de letra C. Grande Flávio está indo de letra D. D, chute na D, Marcos. Maria do Carmo está dizendo letra dúvida. Está dizendo dúvida, mas vai de letra C. E aí, galera?
Quem respondeu, respondeu. Professor, não vou responder porque eu não quero passar vergonha. Aqui não tem isso, galera. A gente já passa vergonha só de ser concurseiro. França está dizendo que vai de letra E. França está dizendo que vai de letra E. Gabarito aí possível. Quem respondeu, respondeu. Gabarito possível é a letra E, galera. Se cabe transação penal, não vai entrar o acordo de não persecução penal, porque a transação penal é melhor, né? Vamos fazer aqui a escalinha para a gente saber aonde que vai entrar o acordo de não persecução penal? Então, vamos primeira situação. O ANPP gera antecedentes criminais? Não, o ANPP não gera antecedentes criminais. Não, gera mau comportamento. Pode ser considerado como mau comportamento. Beleza? Agora, reincidente ele não vai ser, não. Vai ser primário. Vamos lá. Ó, olha a primeira situação aí, ó. Composição, ó. Primeira coisa, tem que olhar. Cabe composição civil dos danos? Aí depois a gente vai olhar, ó, composição civil dos danos. Não cabe composição civil dos danos? Cabe transação penal? Não cabe transação penal? A gente vai sempre fazer isso aqui, ó. Agora sim, cabe a NPP? Não cabe a NPP? Cabe suspensão condicional do processo? Vai pela escalinha do melhor. Se cabe composição civil dos danos, aplica composição civil dos danos. Não cabe, aplica transação penal. Não cabe, aplica a NPP. Não cabe, aplica suspensão. Opa, eu escrevi suspensão errado. Desculpa aí. Vou botar um asterisco aqui. Não cabe, aplica suspensão condicional do processo. Beleza? Essa é a escala na ordem que você deve utilizar. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente aí. Primeira situação, para caber o ANPP, confissão formal e circunstanciada do acusado. Beleza? Se tiver algum erro aí, vocês me desculpem. Do acusado. Beleza? É a primeira situação. Segunda situação, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Outra situação. Outra situação, pena mínima inferior a 4 anos. Quarta situação, ser suficiente para reprovação e prevenção do delito. Tem esses 4 requisitos, o MP pode propor o acordo de não persecução penal. Beleza? Show de bola! Vamos avançando aí. Próxima questão, questão 27. Que aula top hoje, hein? Tá salvando muitos detalhes. Os juizados cíveis e criminais, órgão da administração da justiça ordinária, criada pela União, Distrito Federal e Territórios e pelo Estado para a conciliação do processo, julgamento e execução, se orientam pelo princípio da concentração da competência do território, da matéria e da formalidade, através dos requisitos da fungibilidade dos atos processuais e da recorribilidade das decisões, por meio da interposição analógica, sistemática, histórica e autêntica, extensiva e gramatical, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os juizados, galera, muito fácil essa questão, hein? Os juizados, galera, aqui não, aqui é fácil, porque a gente você já chama até de pequenas causas, em razão disso, você já chama, as pequenas causas, eu vou para as pequenas causas. E aí? A maioria está dizendo que vai de letra D. Deixa, por favor, volta rapidinho na 26. Só responder essa aqui, Carmen, e a gente volta na 26. A maioria está dizendo que vai de letra D. Está dizendo que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade. E aí, galera? Quem respondeu, respondeu. E quem não respondeu, responde no dia da prova, se der tempo. Gabarito possível aqui.
É a letra D, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Vamos voltar na 26, que a Carmo pediu? Qual é a dúvida na 26 aí, Carmo? Fala para nós, do recurso. A letra D está errada porque tem que ter confissão formal, tá? A letra D está errada por isso. Cumprido o acordo. A C está errada porque não deve arquivar. Extingue a punibilidade se cumpriu, beleza? A letra E, não se admite acordo de persecução penal quando for cabível a transação penal. Não se admite, porque você vai oferecer primeiro a transação penal, galera. Se cabe a transação penal, ela é melhor para o réu. Primeiro a transação penal, beleza? Depois o acordo de não persecução penal. Viu a ordem que eu mandei? Composição civil dos danos, transação penal, acordo de não persecução penal. Por que isso, professor? Composição civil dos danos e transação penal, em regra, você pode dizer que nem processo tem ainda, né? Digamos assim. A NPP já tem processo. Já tem um processinho lá que você vai ter que cumprir, por aí vai. Algumas medidas, beleza? Então, o acordo de não persecução penal é mais prejudicial para o réu, beleza? Tendo em vista a composição civil dos danos e a transação penal, beleza? Próxima questão. Em relação ao procedimento processual relativo aos juizados especiais criminais, a composição civil dos danos realizada pelas partes em audiência preliminar não implica renúncia ao direito de representação ou queixa. Os principais objetivos da Lei 9.099 de 95 na esfera processual penal são a aplicação da pena privativa de liberdade e a reparação dos danos sofridos pela vítima. Os embargos de declaração serão cabíveis quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição, omissão, ou interrompendo o prazo de interrupção para posterior recurso. Letra D. A decisão que rejeitar a denúncia ou queixa caberá recurso em sentido estrito no prazo de 10 dias. Em caso o réu seja encontrado pessoalmente para a citação pessoal, caso o réu não seja encontrado pessoalmente para a citação processual, o juiz suspenderá imediatamente o processo, arquivando os autos até ulterior localização. E aí, galera? Qual o gabarito? Muito complicada essa questão. Questão complexa, questão complexa. Aí o aluno fala, professor, essa é complexa mesmo. Talvez possa ser, né? Talvez seja mesmo. Tem aluno que o local de prova é complexo para ele está na frente de outra escola. Lembra que a FAES ali tem a FAES e na frente, e lá atrás tem outra FAES. Aí eu acho que me engano, na frente é o 7 FAES e a outra lá atrás é a FAES mesmo. O aluno fica cá na frente, tem um local de prova, dependendo do aluno, é complicado. Não vai ser complicada a questão, mas pode acontecer. Se eu errar, pode acontecer, não tem problema nenhum. Beleza? Não quer dizer que você não saiba a matéria. É porque é complexo. A maioria está indo de letra A. A maioria está dizendo que vai a letra A. E aí, galera, podemos? Cadê vocês? Faça a leitura com calma. A maioria está dizendo que é a letra A. Faltam duas questões para a gente encerrar, garantir os pontinhos para classificar na Polícia Penal, na Polícia Civil, Polícia Penal não, na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Que onda boa de concurso nós tivemos. Cadê você, Vitor? Cadê você, Isadora? Cadê você, Catarine? Cadê você? França já foi. Erasmo, a maioria está trabalhando também, né? Aí não dá para responder. E outros estão com medo mesmo. A maioria está trabalhando, outros estão com medo mesmo, faz parte. Galera, gabarito possível aí. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Vamos responder para o professor David. Vamos responder para o professor David aqui, só para ver se a gente vai dar bom ou não. Se você aceitou uma composição civil dos danos, você vai continuar com o processo ou você renunciou ao direito de representação ou queixa? Você renunciou, né, velho? Então não pode ser o gabarito. Implica sim na renúncia do direito de representação ou queixa. Gabarito letra A não pode. Beleza? Galera, seja no juizado, seja em qualquer lugar, qualquer processo, até no processo civil, os embargos de declaração serão cabíveis quando a sentença ou acordo houver obscuridade, contradição ou omissão.
interrompe sim o prazo de interposição para posterior recurso. Por quê? Porque a sentença pode ser reformada com o embargo que você utilizou e aí vai interromper o recurso. Beleza? Show de bola. Interrompe sim o recurso, porque se a sentença mudar, você vai recorrer como? É outra sentença. Se o juiz sanar a obscuridade. Gabarito possível aí é a letra C. Os embargos de declaração serão cabíveis quando a sentença ou acordo, ó, padrão de embargo de declaração, obscuridade, contradição ou omissão. O prazo é interrompido, não é suspenso, não, ele é interrompido. O novo documento vai zerar o prazo, você vai ter um novo prazo para entrar com um recurso. Beleza? Tradicionalmente, diz que o réu que não atende o chamado, o chamado do juiz é rebelde. Sobre o tema, é correto afirmar que poderá ser decretada a revelia do réu que, citado ou intimado pessoalmente, não compareceu ao ato injustificadamente ou mudar de endereço de residência sem comunicar ao juízo. Letra B. O interrogatório é ato indispensável. Logo, o juiz não poderá julgar sem realizá-lo, ainda que o réu tenha sido declarado revel. Letra C. Uma vez revel, o acusado não será mais intimado dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença. Letra D. Não poderá ser decretada a revelia no âmbito do júri, do acusado que, regularmente intimado, deixar de comparecer à sessão de julgamento. E aí, galera, qual é o gabarito aí? Embargo de declaração interrompe o prazo, galera. Interrompe o prazo. Beleza? E aí, o novo documento que vai ser emitido lá, ou manter a sentença do jeito que está, aí que vai zerar o prazo, e aí você vai ter novo prazo para entrar com um recurso. Zera, né? Aí você vai apelar desse novo documento. Se tem obscuridade, não tem como você recorrer. Se tem contradição, não tem como você recorrer. Então, esse documento aí tem que ser adequado para começar a contar seu prazo. A maioria está dizendo que vai de letra A. A maioria está dizendo que vai de letra A. Uma questão tranquila essa, né? Não vou falar fácil, mas é tranquila de responder. Caterina apareceu agora ela marcou letra A. Cadê você, Vitor? Vitor sumiu, acho que Vitor dormiu. Vitor deve ter chegado do plantão do IASES e apagou. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aí é a letra A. Poderá ser decretada a revelia do réu que, citado ou intimado pessoalmente, não comparecer a ato injustificadamente ou mudar de endereço de residência sem comunicar ao juízo. Beleza? Última questão, a nossa. Ixi, rapaz, a saideira, hein? A saideira. José passa a maior parte do ano viajando pelo mundo em seu veleiro. Que em todos os utensílios de casa, que tem todos os utensílios de uma casa: cama, fogão, banheiro, inclusive cofre. Local em que José guarda os seus documentos pessoais. Na noite de Réveillon, está havendo uma festa no clube em que o veleiro está atracado. Ó, o cara é rico, hein? Durante a virada do ano, enquanto fogos explodem, José pega a arma que guarda em um veleiro e faz disparos para o alto para comemorar o ano novo. Após a entrada no veleiro, entra no veleiro e se tranca em seu interior. Aciona uma guarnição, após entra no veleiro e se tranca no seu interior. Acionada, uma guarnição policial comparece ao clube, considerando os dados, assinale a resposta correta. Então vamos lá, resumindo, o cara atirou para o alto, se trancou, alguém acionou a guarnição policial que chegou lá. Eu quero saber agora, ó. Letra A, a guarnição policial terá que esperar a luz do dia para penetrar no veleiro, pois somente é possível ingressar em asilo inviolável durante o dia. Letra B, como o veleiro é equiparado a asilo inviolável, os policiais necessitarão de mandado judicial para penetrar naquele momento. Letra C, como a guarnição policial tem fundadas suspeitas que José possui arma de fogo no interior do veleiro, os policiais poderão nele penetrar, prendê-lo em flagrante, pois o crime de posse de arma de fogo é permanente. Letra D, o veleiro não está amparado pelo direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, razão pela qual os policiais podem nele penetrar livremente a qualquer hora. Letra E, o crime de disparo de arma de fogo não é permanente, motivos pelo qual José não poderá ser preso em flagrante. Uma questão polêmica, mas uma questão que a IBAD aplicou. E aí?
E eu vou manter o gabarito da IBAD aqui, tá? Desculpa o erro na leitura aí, faça a leitura vocês, mas responda. Resumindo, o cara deu uns disparos de arma de fogo, tinha uma arma de fogo com ele lá. Trancou depois num compartimento. Ficou lá, a guarnição foi acionada, e aí? Pode entrar, não pode entrar, tem que ter ordem judicial. E qual é a ideia aí? Dez h 30 acho que é D. E aí, galera, já saiu a nota da IDCAP? Ainda não, deve sair no final do dia. Ah, se Deus quiser, tomara, né? Quem respondeu, a IDCAP sempre torturando a galera, né? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. O gabarito possível aqui é a letra C. Como a guarnição policial tem fundado a suspeita de que o José possui arma de fogo no interior do veleiro, os policiais poderão nele penetrar e prender ele flagrante, pois o crime de posse de arma de fogo é permanente. A questão é polêmica, porque ela não deu tantas informações, beleza? Ela não deu tantas informações. Mas, se não me engano, já tem posicionamento do STJ nesse sentido. Beleza? Ela não deu tantas informações se a arma era correta ou não, mas o gabarito foi mantido aqui, foi a letra C. Depois vocês dão uma estudada com calma, mas é uma questão polêmica, beleza? É uma questão polêmica. Qual foi a nota de vocês aí das 30 questões? Qual foi a nota de vocês aí para a gente já vazar? Vai fazendo um palitinho assim, ó, 24 de 30, muito bom. E aí, bateu os 80%, né? 28 de 30, muito bom, Isadora. Isadora também tá passando em tudo, né, bicho? Isadora tá passando em tudo. 25 de 30, França é outro, tá passando em tudo. Marcão, Erasmo, boa. Galera, palavra de hoje para nós é um louvor, né? É um louvor, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo, eu creio em ti. O termo Jeová Jirê significa aí o Senhor proverá. Beleza? Continue crendo, continue acreditando. Para cima sempre, tesouros. Recuar só se for para pegar impulso, hein? Parabéns aí, muito